Lilith, né, na mitologia suméria e mesopotâmica, ela tem origem como Lilito, né, nos textos sumérios, como a descida de Inanna ao submundo. Então, seres chamados como Lilito, feminino, e Lilo, masculino, são demônios ou espíritos do vento associados a tempestades, né, às forças caóticas da natureza, doenças, especialmente infantis, né, sexualidade perigosa, nossos amiguinhos súcubos e íncubos, e eles eram vistos como entidades semelhantes a vampiros que atacavam mulheres grávidas e bebês. Então, assim, não tem nada a ver com Lilith, né? Lilith não é nenhuma fadinha, mas também não é nenhuma criatura horrenda. E tinha os tablets de Arslan-Tash, da Cádia, que era um amuleto assírio do século VII AC, que menciona Lilith explicitamente descrevendo-a como um demônio feminino ao lado que estrangularia crianças. Viu? Assim, muitas dessas mitologias acabam vendendo Lilith como uma criatura feminina que deve ser temida, né? E tem o Lilith e o poema de Gilgamesh, que no Eco de Gilgamesh, né, o texto sumério-acadiano, há referências a Lilith habitando árvores com um salgueiro, reforçando a sua conexão com lugares selvagens e não domesticados. Já Lilith como Lamashtu, que é uma figura similar, né, na Babilônia, a demônia Lamashtu, que é filha do deus Anu, tinha atributos parecidos. Então ela raptava bebês no parto e ela era afastada com amuletos de Pazuzu, né, o demônio do vento sudoeste. Alguns estudiosos acreditam que Lamashtu e Lilith se fundiriam no imaginário mesopotâmico. E a gente também tem Lilith na astrologia, que no caso ela é representada pela lua negra, né, que é a Lilith no mapa astral, e você vê ela rodando aí, tanto que Lilith acabou de entrar em Escorpião, que mostra onde você luta contra as repressões sociais e os seus desejos mais profundos. Então, a Lilith no mapa astral, ela mostra a nossa sombra, né? A nossa sombra mais animalesca, digamos assim, né? Porque a sombra, ela tem muitas características, né? E a Lilith, no mapa astral, ela nos mostra exatamente os pontos que a gente precisa curar e trabalhar na nossa sombra para não se tornar até mesmo escravo da nossa própria sombra. E a Lilith, ela tem muito essa energia, né, de você conhecer as suas trevas, conhecer as suas sombras e buscar o equilíbrio, buscar a integração com as suas sombras. Porque um dos grandes problemas dessa vibe aí que Netuno em Peixes trouxe foi justamente esse pessoal gratiluz, que é uma coisa extremamente irritante e é uma coisa extremamente ignorante. Que é o quê? Não, você tem que olhar somente para sua luz. Quando na verdade não é bem assim que funciona. A luz demais também cega, a sombra demais também cega. E essa dualidade é uma coisa muito desse universo aqui. Então, trabalhar com Lilith, trabalhar com as deusas negras, traz justamente esse contato com a nossa sombra e de você saber do que ela é capaz, você saber quais são as questões que tem lá reprimidas e você equilibrar com a sua luz. Olha, eu sou luz, mas eu também sou sombra. E eu preciso equilibrar essas duas aqui, eu preciso integrar essas duas aqui e saber quem merece a minha luz e quem merece a minha sombra. Então tem muito a ver com isso, né? E o signo em que a Lilith, ela está, por exemplo, né, no seu mapa, ela mostra a forma como você lida com essa sombra e a forma como a sua sombra é, basicamente. Tem muito a ver com isso também. Então assim, no que a Lilith, ela ajuda? A Lilith ajuda em questões de amor, ela ajuda em questões de dominação, ela ajuda em questões de magnetismo, ela ajuda na independência financeira feminina, ela ajuda questões de vingança, em questões de fertilidade. Só que você precisa entender que a questão da fertilidade, ela não se trata apenas de parir, não é só isso. Né? A questão da fertilidade é tornar a sua vida fértil, para que as coisas elas fluam realmente, para que as coisas elas cresçam, para que as coisas elas fiquem férteis na sua vida. Então, eu vejo Lilith também como uma deusa que ela também tem aspectos de donzela, mãe e anciã. E